mensagens pra gente desde o início do programa. Eu comentei que falaríamos sobre hematomas. Olha que assunto interessante. E doutora Aline Lamay está mais uma vez com a gente. Bem-vinda, que é cirurgiã vascular. Vai dar uma aula hoje, porque não só queremos saber, né, por que fica ali aquele sanguinho meio pisado? E tem cores diferentes, né? Sim. E tem um processo que ele começa com um tom, aí de repente ele vai mudando de tom ao longo dos dias. Mas principalmente o que está associado à questão dos hematomas, né, doutora? Exatamente. O que é, então, o hematoma? O hematoma nada mais é do que o sangue. O sangue foi feito para ficar dentro do vaso, que é o nosso encanamento. E se por algum motivo ele sai de dentro do vaso e fica ali naquele espaço mole que a gente tem ali da gordura, a gente fala que é o hematoma. Tá. E aí, por que ele vai sair do vaso? O motivo mais óbvio que todo mundo já conhece, já relaciona, é um trauma, né? Você deu uma pancada, você se machucou, você se cortou, fez uma cirurgia, você tem aquele extravasamento de sangue e aquela mancha, como se ficasse aquela poça de sangue embaixo da pele. É. Aí, imediatamente, é o que você falou. Eu falo que assim que o sangue sai, como o sangue tem aquela cor azulada, ele fica com um aspecto meio preto, meio roxo, mais escuro. Quando ele está bem fresquinho, acabou de fazer a pancada. Só que aqueles detritos de sangue que vão ficando por ali, a circulação, graças a Deus, vai dando conta, entende que aquilo não é para ficar naquele lugar e vai reabsorvendo. Tá. E conforme essa reabsorção vai acontecendo, é que eu falo que vai ficando todas as cores do arco-íris. Vai ficando verde, meio amarelado, vai ficando meio manchado. Eu falo que já é o sinal de que aquilo está se dissipando e está saindo. E ele tem que sair em quanto tempo, que é o normal, assim? Depende, eu falo que às vezes a gente confunde muito equimose e hematoma. Qual a diferença das duas coisas? Equimose é como se fosse assim uma pocinha bem levezinha que só dá aquela manchadinha. Em geral, é pouca quantidade de sangue e ela é mais espalhadinha. Então dá aquela manchinha mais superficial que rapidinho sai. Agora, um hematoma mesmo, quando é de uma pancada ou de uma cirurgia de varizes, de algum procedimento maior que você fez, você além de ter essa poça, você passa a mão, você sente um duro, como se tivesse um carocinho endurado. É como se fizesse uma pocinha mais gordinha, aquele acúmulo de sangue, fica um coágulo ali embaixo. Tá. E esse tipo de hematoma geralmente demora mais para sair, pode demorar até 2, 3 meses para uma absorção total, apesar de tirar o roxo antes disso. Olha só. E não pode tomar sol em cima, né, doutora? O problema é que a gente sabe que sempre que você tem esse pigmento do sangue, que é a hemosiderina, que fica ali embaixo da pele, se você estimula ali o sol, mesmo quando a pessoa tem dificuldade de cicatrização, aquilo demora muito tempo ali parado, pigmenta. Você nunca reparou que às vezes você tomou uma pancada, fez um roxo, aí depois aquele roxo saiu, mas você vê uma sombra no lugar, como se tivesse passado um limão e foi para o sol, e fica aquele sombreado na região, é uma pigmentação que vem decorrente daquele hematoma que manchou a pele. Olha só, então vamos tomar cuidado também com essa parte. Agora, falamos do trauma, né? Você disse já de procedimentos, ou quando a gente leva um tombo, quando bate, enfim, algum acidente. No entanto, existem outras causas que podem estar associadas a esses hematomas. Vamos começar falando de varizes, que eu sei que vão chegar várias perguntinhas. Então, o mais comum, eu falo que é as doenças circulatórias, certo? Então, as varizes, vou até já puxar, as varizes e o lipedema, o que elas têm em comum? Primeiro, nas varizes a gente tem uma veia que é doente, então a parede daquela veia é como se fosse mais frágil, mais quebradiça, então é natural, às vezes, que em umas varizes, a varize, ou seja, você ficou muito tempo de pé, você está lá cansada, um calor danado, a veia dilata e ela vai, estoura. Aquela pessoa fala, nossa, senti uma fisgada na perna, vai olhar, apareceu um roxo. E ela não bateu, não teve nenhum trauma, às vezes foi uma variz que estourou, que aquele sangue extravasou. Entendi. E isso pode acontecer depois no lugar de aparecer vasinhos, esse tipo de coisa. Por quê? Porque toda vasinho, variz, tem essa fragilidade que a gente fala, essa facilidade de se romper e isso extravasar sangue de alguma forma. E aí a pessoa tem a sensação que ela não bateu, ela olha, vê o roxo, mas ela puxa, eu não bati, se aperta não dói. Exatamente. Ou às vezes fica com roxo com facilidade, você encosta a perna, isso muito com as pacientes de lipedema. Lipedema é uma doença que é mais da inflamação da gordura da pele, mas que também afeta o sistema vascular, o sistema linfático. E essas duas pacientes, tanto as varizes quanto o lipedema, elas têm uma característica que às vezes assim, ficou nervosa, parece mancha roxa na perna. Você só encostou, deu aquela pegadinha, aparece mancha roxa na perna. E, às vezes a pessoa nem sabe dizer e vive com hematoma e não sabe exatamente explicar em que momento ela esbarrou, alguma coisa assim. Porque a fragilidade que você tem nos vasinhos bem pequenininhos nas terminações é muito grande, então aparecem hematomas com facilidade. Pode estar associada, a gente já vai falar bastante de lipedema, que a doutora é referência na área quando o assunto é lipedema, estuda muito, tem curso de lipedema. E lipedema é um negócio que quando assim, a mulher, né, tem o diagnóstico,
Ela fala, meu Deus, durante anos eu busquei tal coisa e nunca consegui entender por que não conseguia perder peso, uma série de questões. Eu acho muito importante que a gente foque também, né? Além, claro, de falar dessa questão dos hematomas, mas que a gente foque um pouquinho no lipedema, que ajuda muita gente. É muito mais comum do que a gente imagina, né? Porque às vezes é o primeiro sinal, né? Eu falo que as pacientes de lipedema, às vezes, só uma das coisas que elas mais reparam é os hematomas, realmente, que aparecem com muita facilidade. Eu ia te perguntar a respeito dos vasos capilares sensíveis que você comentou agora. Pode estar associado a momentos de estresse, ou seja, vivi uma situação ali de estresse, no dia seguinte acorda com roxo. Sim, porque estresse emocional, estresse físico, a pressão que subiu, você teve alguma doença, a gente fala assim, processos infecciosos, uma virose, qualquer coisa que cause estresse metabólico, sim, você pode também ter algum distúrbio e aumentar a fragilidade capilar e aumentar aí a possibilidade de um hematoma espontâneo, que a gente fala que é aquele hematoma que não foi provocado por nenhum trauma, nenhum tipo de coisa. Então, observem isso, porque quem nunca, né, apareceu com o roxo e falou, puxa, mas eu não bati, aí você aperta, ele não dói. Isso já dá uma preocupação, que eu acho que é o último item que a gente vai falar. Que são esses últimos que a gente está falando. Que são um pouquinho mais, enfim, graves, né? Enfim, a gente termina falando de leucemia, que eu acho que também você tem um recado para passar a respeito disso. Sim. Mas vamos voltar a falar, então, do lipedema. Por que, então, além disso, né, ele está associado com uma doença metabólica? Sim, o lipedema por muito tempo foi considerado só uma característica corporal. A gente até já teve uma pauta disso, né, que a gente fala que é a doença das pernas grossas, que é caracterizada por uma desproporção do acúmulo de gordura, geralmente aqui, ó, da cintura para baixo. Aquela mosca que nem eu, magrinha aqui em cima às vezes, e aí você tem aquele culote, aquela coxa, o tornozelo grosso e eventualmente gordura nos braços. Só que esse acúmulo de gordura não é normal. A gordura do lipedema a gente sabe que é uma gordura inflamada. Então, por conta disso, você tem essa fragilidade capilar, tem muita dor ao toque. Se ela está em períodos aí mais inflamada, não consegue manipular a perna, vai fazer uma massagem, uma drenagem, aquilo dói. Qualquer coisa que você toca, aquela perna vai sentir. Isso é obrigatório em todo mundo? Não, mas a gente precisa ficar de olho porque existem estágios, a doença vai evoluindo. Então, nos estágios mais avançados, vai tendo um acúmulo mais desproporcional realmente de gordura. Pós-gestação? Pós-gestação. Geralmente, a gente fala que o lipedema ele é descompensado em estresse hormonal. Então, primeira manifestação sempre de mulher. Então, uma doença que a gente sabe que é genética, está relacionado com o sexo feminino. Homens só vão ter quando tem algum distúrbio realmente hormonal. Mas então, quando ficou menstruada, quando engravidar, quando fizer uso de hormônio anticoncepcional, hormônio para tentar fazer um ciclo aí de gestação e na menopausa. Apesar de eu fazer a pausa sempre que na menopausa não é o excesso de hormônio, é a falta dele que é o problema. Puxa. Porque a gente sabe que na menopausa a falta de hormônio gera um estresse oxidativo importante na vida da mulher. Então, após os 40 anos a gente já entra nesse ciclo de climatério e menopausa e aí esse estresse oxidativo que vai descompensar o lipedema. Porque a gente sabe que o lipedema tem a ver com os hormônios, mas ele evolui muito, com oscilações muito grandes de peso, um paciente que não pode brincar de efeito sanfona. Engorda, emagrece, ela vai lembrar, nossa, 20 anos atrás a minha perna era fininha, agora ela cresceu. E eu voltei para o meu peso, mas a minha perna não voltou ao normal, ela está crescendo. É aquele culote que não sai do lugar, aquela coxa, aquela celulite, que pessoas acham que é celulite, mas na verdade é aquela nódulozinho do lipedema que confunde muito com celulite. Que coisa, doutor. E precisa ter o diagnóstico, até porque agora eu vou entrar numa questão também associada aos hematomas e quem tem o lipedema também sofre, mas é parte do tratamento, acredito, a atividade física. Sim. A atividade física também está relacionada com essa questão aqui. Exatamente, eu falo que as pacientes de lipedema, as pacientes de varizes, eu falo todas as doenças de forma geral, a gente sabe que hoje a gente tem muitas doenças que são decorrentes do nosso estilo de vida. E o lipedema, apesar de ter uma característica genética, ela é descompensada, que a gente falou, é uma doença metabólica, então nosso estilo de vida que vai descompensar. Então hábitos alimentares, prática de atividade física, qualidade do sono, gerenciamento de estresse, tudo isso faz parte para você controlar a doença. Por isso que é tão importante estimular a prática de atividade física com certos cuidados. Eu falo pacientes que têm lipedema em geral, como tem um aumento de gordura, às vezes um aumento de volume na perna, ela tem sobrecarga articular, então não é todo exercício que ela pode fazer, ela tem que ter alguns cuidados para ela fazer atividade física, para ela não se lesionar. Então, é uma paciente que precisa sim ter um diagnóstico, um acompanhamento, porque senão ela não vai ter o resultado que ela quer. E algumas atividades podem, então, aumentar a chance de hematomas, não só, bati ali no pezinho e tal, mas, enfim, o esforço em si. Exatamente, pode ser pelo esforço, quando você vai fazer uma atividade física, você aumenta ali o fluxo
fluxo sanguíneo naquela região, na musculatura. E se você tem uma fragilidade capilar, é aquele momento que aquilo pode estourar. Os pacientes acham muito que, deve ter esbarrado o pezinho, alguma coisa nesse sentido, e às vezes não, às vezes foi só pelo esforço mesmo. Você tem uma ruptura ali de um capilar vascular e pode ter hematomas espontâneos por conta disso. O uso de meias pode ajudar nesse momento, né, para dar aquela compensada. Vamos falar das meias e vamos falar também como tratar depois que eles aparecem. Tem perguntinha agora do público que inscreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Luiz, um beijo. Como a gente pode se preocupar com a mancha roxa da vacina com aquela marca? Precisa fazer compressa gelada? Então, vou falar, ela está perguntando da vacina, mas vou falar de forma geral das injeções, né? Toda vez que você vai fazer a aplicação de alguma injeção intramuscular, apesar da gente fazer uma injeção mais profunda e tal, medicação mais profunda, você pode ter ruptura de alguns vasinhos no trajeto, então pode fazer um hematoma. Logo na hora que você fez aquela compressão, a gente fala para comprimir só, mas não é recomendado, a não ser que o seu médico, o tipo de medicamento que foi aplicado, você fazer compressa. Por quê? Porque se você faz compressa quente, você pode até aumentar a absorção daquela medicação. E a gente tem que saber qual que pode ser feito ou não para efeito da medicação que foi aplicada. Mas depois que passou no dia seguinte, aí é um cuidado que a gente pode ter com compressa morna, com pomadas aí que tem ativos de heparina, de algumas coisas para ajudar a sair o roxo mais rápido, ou medicação até via oral para aquele roxinho sair. E a arnica ajuda também, exatamente, né? A via oral, uma das coisas que a gente usa muito é a arnica. Tá. Eu gosto mais até da arnica via oral do que ela tópica, do que ela em creme. Mas as duas coisas podem ser utilizadas. Muito bom. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Karina, um beijo. Tem uma amiga que diz que descobriu leucemia através de hematomas nas pernas. Como diferenciá-los? Então, tá lá o tema, vamos lá, doutora. A gente até já adianta, a gente aproveita. Quando que um hematoma é normal, digamos assim, né? Que normal ele nunca é porque é um extravasamento de sangue. Mas se você bateu, é esperado que tenha um hematoma. Você sentiu ali que você foi fazer atividade física ou ficou nervosa, apareceu um ou outro hematoma e parou de aparecer novos hematomas e aquele hematoma está cicatrizando, provavelmente foi alguma coisa nessa linha que a gente vem conversando até agora. Agora, existem doenças que entram, a leucemia ou às vezes doenças do sangue que você vai ter distúrbios de coagulação, onde você vai ter uma doença do sangue, onde a coagulação fica prejudicada. Então, geralmente nesses casos, isso foge um pouco de proporção. Começam a aparecer vários hematomas, mal está cicatrizando um, já aparece outro, de forma mais generalizada, mais generalizada. E isso sim é um sinal de alerta, porque não é o esperado. Mesmo na paciente com lipedema, de varizes, casos mais leves, você vai ter um hematoma ou outro, aquilo melhora, daqui a pouco você tem de novo uma coisa que te chama atenção. Mas se a quantidade começar a ficar aumentada, é sinal de alerta, principalmente se estiver associada a outras manifestações, como vai escovar o dente, está sangrando da gengiva e não para de sangrar, vai fazer xixi, pode ter sangue na urina, ou seja, sinais de que a tua coagulação não está em ordem. Isso é um sinal de alerta que sim, precisa fazer exame de sangue e fazer uma avaliação com o especialista. E um pouco de cansaço e diferente, também, né? No caso da leucemia, como você vai ter ali outras coisas, você vai ter outros fatores. Cansaço, pode ter queda de cabelo, queda de imunidade, pegar virose facilidade, tem outros sintomas que vão vir. Mas se a gente fosse basear, como ela falou, só nos hematomas, é mais essa coisa de uma quantidade fora de... E uma pessoa que não tem o hábito, né? Eu falo que lipedema, varizes, são doenças que a pessoa já vem convivendo há muito tempo. Essas doenças que a gente está falando aqui são coisas mais agudas. São uma pessoa que normalmente não tem nada disso e, de repente, começa a aparecer uma manifestação mais importante que chama atenção. Isso ela precisa procurar ajuda mais urgente. Tá certo. Deixamos uma perguntinha? Daqui a pouquinho, vou lá e já volto, doutora. Tem muitas perguntas. A doutora é um negócio espetacular. Do público, chegaram várias, então a gente responde mais uma, olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Pri, um beijo pra você. Descobri que tenho lipedema, aí falei, doutora, que ia chegar um monte, há 2 anos, quando minhas pernas começaram a inchar e doer ao toque. Como reduzir esses sintomas? Dificilmente consigo fazer exercício. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, na volta vamos responder mais perguntinhas do público e a doutora vai dar ênfase no lipedema porque eu antecipadamente sabia que chegariam perguntas como essa. Não sai daí que eu estou te esperando. Sobre hematomas e, enfim, gatilhos, causas, estamos falando de lipedema porque a doutora Aline Lamaita, que é cirurgiã vascular, é referência nesta área. Eu sabia que chegariam várias perguntas e deixamos essa. Então esse é o momento, meninas, perguntem mesmo, vamos responder ao vivo. A Pri deixou a mensagem, então, descobri que tenho lipedema há 2 anos, quando minhas pernas começaram a inchar e doer ao toque. Como reduzir esses sintomas? Dificilmente consigo fazer exercício e ela não cita a idade, né?
Exatamente, mas independente da idade dela, eu já respondo que às vezes a dificuldade em fazer exercício geralmente esbarra em duas coisas. Ou se a pessoa já tem um lipedema mais avançado e é volume mesmo, e sobrecarga e peso na perna que não permite que ela faça o exercício, ou às vezes o que acontece é, paciente com lipedema tem o que a gente chama de estresse oxidativo, tem inflamação de baixo grau, que a gente fala, é uma pessoa que está inflamada. A pessoa que está inflamada, ela além de ter dor ao toque, cansaço, adinamia, indisposição, ela não consegue fazer nada. Então, às vezes, eu sei que a prioridade é que ela faça algum momento atividade física, mas às vezes se a gente volta, implementa mudanças de hábito de vida, você fazendo uma correção bem certinho, que eu faço lá no consultório, no curso, um mês que a paciente faça uma dieta adequada, com suplementação adequada e um acompanhamento, um mês ela volta assim, nossa, não dói mais a perna, não tenho mais inchaço. E aí ela tem a disposição para eu ir dar o próximo passo e fazer uma atividade física. E a atividade física vai ser benéfica? Vai ser benéfica, mas não é normal sentir dor. Eu pego muita paciente de lipedema que vem no consultório, mas eu já estou tratando, mas a perna dói, a perna é cansada. Então não está compensado, o tratamento não está efetivo. Não é normal viver com dor, viver com inchaço, viver tendo hematoma toda hora, isso tem que ser compensado. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Elisângela, um beijo. Na prática de polidense é comum o aparecimento de hematomas. Existe alguma maneira de reduzir os roxos? Pois é, porque o problema aí é o trauma mesmo, que vocês ficam lá em cima daquele bastão e realmente tem muito trauma. O que você pode tentar fazer é uso de meias, a gente fala que nesse exercício não vai dar porque você vai escorregar, mas o que você pode tentar fazer é usar alguma coisa de creme e tal, que é melhor para deslizar um pouco melhor e ajudar ali naquela região, e ter coisas para você usar para ele sair mais rápido depois, que aí a gente vai entrar na questão dos cremes que a gente pode usar tópicos depois que tem o hematoma, de arnica, via oral, em glóbulo, que também acelera a cicatrização e ajuda esse hematoma a sair de forma mais rápida. E eventualmente um kinesiotaping que a gente cola, que tira o roxo mais rápido também, se for um roxo mais exagerado. Conheço. Para você rapidinho voltar para ativa. Mas aquele trauma que você vai fazer na hora, esse infelizmente a gente não tem como evitar. Só colocar gelo na hora, né? Acabou de bater, se você percebeu, fazer compressa gelada, gelo, compressão, pode ajudar a minimizar. Brevemente, não vou contar o que aconteceu, nem como foi, nem que situação, porém, meu roxo era deveras grande. E doutora, enfim, cuidou de mim de forma espetacular em 5 dias com esse taping. Assim que bota assim, vocês já viram? Precisamos trazer em pauta, doutora? Trazer uma pauta de tape. Eu tenho foto. Em 5 dias não tinha mais roxo e era grande, gente. Vocês não têm noção. Então, acreditem, né? E são coisas alternativas, eu acredito, que hoje vocês têm, que você me disse que sempre depois de cirurgias... Sim, a gente tem fisioterapeutas que são especializadas. Tem uma que trabalha muito comigo, que eu falo que fazem kinesiotape no pós-operatório. Então, o paciente já sai da sala cirúrgica ou quando vai fazer procedimento no consultório com essas bandagens. Vocês já veem muito no esporte, né? Aqui no joelho, no ombro, que usa muito para dor, mas ela é excelente para evitar o hematoma, para fazer compressão ou para tirar o hematoma rapidinho. Maravilhoso. E desincha, hein? Desincha. É incrível. Vamos para a próxima perguntinha, olha lá. Estela, obrigada, um beijo. Tenho muitos vasos e sinto dores desde criança, o que pode ajudar na dor e não piorar o quadro? Precisamos de um diagnóstico. Se você tem muito vaso, eu sempre friso isso nas pautas que a gente faz de varizes, que vasinho não é uma questão estética. Sempre, 99% das vezes, onde você tem um vasinho aqui na pele, pode pesquisar que tem uma variz aqui embaixo que está nutrindo esse vasinho. E isso faz parte de uma doença maior, que se chama insuficiência venosa crônica. Então, precisa fazer um diagnóstico, passar numa avaliação, fazer um exame de Doppler para entender por que você está com dor, por que você tem esses vasinhos, para ver que tipo de tratamento que você vai precisar fazer. Tá certo. Tem mais, né? Olha lá. Érica, um beijo, obrigada. Trabalhar na mesma posição favorece o surgimento de hematomas? Sim, eu falo que nesse período que teve 2020, pandemia, eu falo que todo mundo trabalhando em home office, agora que voltou home office, muita gente não voltou. Eu falo que a gente agora está ganhando uma coleção de gente que fica estátua o dia inteiro, pregado na cadeira, em posição, parado. E o problema é a gente não trabalha a panturrilha, que é o coração da perna. Isso causa retenção. Esse excesso de retenção, pensa igual uma bexiga, ó, aumenta a pressão no sistema venoso. Então, se você já tem tendência a varizes, ou mesmo que você não tenha, pode acontecer o que eu chamo que não é bem um hematoma, mas são petequias. Vai saber aquelas pintinhas vermelhinhas que acontecem aqui ó, do joelho para baixo, mais ali no tornozelo.
Estava conversando com a tua produtora que a gente chama isso de síndrome da Disney, que vai pra Disney, fica na fila lá por horas a fio. Entendi. Aí você olha de trás e você vê aquela monte de pintinha vermelhinha espalhada na perna ali para baixo, por retenção. Olha. Então é importante sim, quem fica parado muito tempo sentado ou de pé, usar meia de compressão para evitar esse risco, porque isso pode sim piorar a doença venosa e causar problemas aí de saúde. E o salto? O salto alto tem a ver, assim, para quem usa um salto super alto o tempo todo, que fica com a panturrilha aqui parada, travada, sem fazer a compressão, tem sentido. Porém, graças a Deus, a gente não fica o tempo todo parado de salto, ninguém aguenta, né? Então, oscilando a altura do salto, fazendo atividade física em outros momentos para você não atrofiar a tua panturrilha, não tem comprovação científica que isso vai prejudicar a longo prazo a tua circulação. Tá. A parte ortopédica, sim, porque você tem que cuidar de coluna e alongamento. E já tem muitas meias, gente, que a gente tem um preconceito que essas meias que nos ajudam não são bonitas. A doutora grava vários vídeos mostrando que sim, a gente não vê as meias, elas têm aqui, né, cor da perna e que tem toda essa questão aí que pode ajudar. E são bonitas esteticamente. Exatamente. Né? Tem as bonitas, transparentes, e tem as esportivas, né? Que são aquelas mais confortáveis para você usar em casa, em home office, no trabalho, que não fica com cara de meia de variz. E tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Tatá. Um beijo. Drenagem linfática ajuda no tratamento do lipedema? Faz parte do tratamento, sim, falo, o tratamento do lipedema é multidisciplinar. Precisa fazer um tratamento com o médico, vai fazer toda a implementação de mudança de vida, suplementação, precisa ter um acompanhamento nutricionista com uma dieta adequada, específica, anti-inflamatória para o lipedema e acompanhamento com o fisioterapeuta. O fisioterapeuta tem várias coisas que eles podem fazer, de plataforma vibratória, drenagem linfática, massagens que são para modular e melhorar essa fibrose que tem ali nessa área de gordura e trabalhar com ondas de choque, vários equipamentos que podem ajudar, então isso faz parte do tratamento. Tá. E por que é importante a drenagem? Porque quanto mais você incha, mais a gordura inflama, mais ela cresce. E aí se ela cresce, ela incha mais e você entra nesse ciclo. Então faz parte do tratamento do lipedema controlar o inchaço. Que coisa, no corpo todo, né? Tem mais uma perguntinha, mas a gente já volta no lipedema. Quem escreveu pra gente? Não deixou o nome. Descobri o lipedema após a cirurgia vascular. Depois só piorou meu aumento de peso. O que fazer para melhorar? Falei, Glaucia, que ia bombar lipedema. Gente, ela é papa do lipedema. Tô falando isso para ajudar quem tá assistindo. Ela é papa. Temos 2 minutos, mas a doutora vai responder essa e eu vou deixar o Instagram para vocês, que é importante. Eu sempre falo para você falar isso do outro. Toda vez que você vai tratar lipedema, não importa se é para fazer a lipoaspiração para o lipedema ou uma intervenção de varizes ou qualquer outro procedimento agressivo, você vai provocar inflamação. E o lipedema é uma doença inflamatória. Então, sempre o primeiro passo precisa desinflamar. Porque se você está desinflamada, você diminui a recidiva depois e você consegue entrar num ciclo mais harmonioso aí de não piorar a doença. Porque sempre que você inflamar a sua perna, você pode ter estímulo e pode ter gatilho e piorar a inflamação e crescer o seu lipedema. E não é fácil, né, doutora? Acho que por isso que você realmente foi atrás, estudar, se aprofundar, enfim, ligar todas as questões ali e de fato hoje ter um conhecimento bem grande nesta área para ajudar tantas mulheres, porque além de tudo é numa faixa etária da mulher importante de autoestima, né? A maioria dos pacientes de lipedema não usam short, não usa saia, tem vergonha de mostrar as pernas, então é muito importante mesmo, porque é uma doença que impacta muito a autoestima e desde cedo, né? Exato. E aí diminui qualidade de vida, né? Não tem como. Então, meninas, eu sabia que isso ia rolar quando eu vi na pré-pauta que parte, então, dos gatilhos de hematoma seria lipedema. Falei, não vamos deixar de dar uma ênfase neste caso para ajudar todo mundo que está nos assistindo. Vou deixar o contato para vocês. Doutora Aline Lamaita é cirurgiã vascular. Lá no @alinelamaita.vascular, @alinelamaita.vascular, vocês encontram todo o trabalho dela, o contato, consultório, etc. E as aulas, porque ela tem curso. Sim. E também tem um monte de vídeo maravilhoso lá na sua página. Obrigada, viu, doutora? Imagina. Sabe que eu sou fã de carteirinha dessa mulher, gente. Olha, eu vou falar um negócio. Tem uma médica corajosa que sabe o que está fazendo e falando, é a doutora Aline, de verdade. Então, quem quiser, entre lá. Obrigada, até a próxima. Imagina, beijo até a nos próxima, meninos, viu? Obrigada.